Fala, meus irmãos, tranquilo? Boa noite, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Estão alegres? Tô vindo aqui hoje para falar sobre algo que Deus tocou no meu coração. Faz muito tempo que eu não posto nenhum vídeo aqui, que eu não falo nada sobre o que Deus tem falado comigo, e eu resolvi fazer isso hoje. E, cara, eu tenho uma pergunta para você. O que você carrega? Sabe, Deus ele me fez essa pergunta nos últimos dias, e ele falou, e isso ficou ecoando um pouco dentro de mim, ficou tipo, cara, o que eu carrego, sabe? O que eu tenho levado comigo para os meus dias, o que tem me feito levantar de manhã, o que tem me feito dormir à noite, o que tem me feito continuar existindo aqui nessa terra, sabe? O que eu tenho carregado, o que tem sido gerado dentro de mim, sabe? E Deus ele me levou lá para Jeremias, no capítulo 20, versículo 6 e versículo 7, quando Jeremias ele após ele ter sido espancado, após Jeremias ele ter sido açoitado, ele ter sido assolado por pessoas ali, no lugar onde ele estava, né? Eu não vou me aprofundar muito, mas eu vou falar um pouco em cima disso, depois você pega e lê na sua casa. Jeremias, ele, por falar sobre Deus, a Bíblia vai dizer assim, eles feriram Jeremias por saber que ele profetizava sobre o nome do Senhor, né? Vai dizer isso lá no versículo 1. Então, Jeremias, por ser um homem de Deus, Jeremias, ele, por falar sobre Deus, ele vai açoitado, ele vai preso, como aconteceu na vida de muitos profetas, né? Na Bíblia a gente vê isso. E existe uma passagem aqui nesse capítulo que me toca muito e falou muito sobre isso que Deus falou comigo, sabe? Jeremias, ele chega e ele fala assim, no versículo 6, no 7, ó Senhor, tu iludiste e fui iludido, tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Diariamente eu sirvo de escárnio, todos zombam de mim. Porque desde que eu falei, clamei e gritei violência e saque, porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente. Então eu disse, eu não farei menção dele e nem falarei mais em seu nome, mas a sua palavra estava em meu coração, como um fogo ardente trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de tentar me conter. Eu não aguento mais. Então, olha só o que Jeremias ele trouxe aqui pra gente, né? Jeremias ele é aflito, ele vai e faz essa oração para Deus, e ele fala, Senhor, se eu penso em não falar sobre ti, se eu penso em não comentar sobre o seu nome, isso dentro de mim é como fogo em meus ossos, é como algo que me queima por dentro, queima toda a minha estrutura, e Deus ele me tocou em cima disso. Deus ele falou, será que o que você carrega tem sido assim como Jeremias? Sabe, o que fez com que Jeremias dissesse isso? O que fez com que Jeremias continuasse a falar sobre Deus, a persistir no caminho ali da palavra do Senhor? O que fez com que muitos profetas na história da Bíblia continuassem, mesmo sendo motivo de zombaria, como Jeremias falou aqui, mesmo sendo açoitados, mesmo sendo apedrejados? O que fez com que esses grandes homens e mulheres de Deus continuassem, sabe, caminhando na palavra, na presença do Senhor? E é sobre isso, é sobre o que eles carregavam, sabe, dentro deles, sabe, o que nós carregamos. 1 João, capítulo 1, versículos 1 até o 3, vai dizer o que nós vimos, ouvimos e o que nós tocamos, isso nós anunciamos a voz, isso nós vos anunciamos. Então, talvez a gente precise, assim como João disse na palavra dele, o que nós vimos, o que ouvimos e que as nossas mãos tocaram, sabe? Esses homens, eles tocaram ao Senhor, eles viram ao Senhor e eles ouviram ao Senhor, e isso para eles era aquilo que eles carregavam. Eu vi algo lindo, eu vi um Deus que morreu por mim na cruz, eu vi um Deus que se sacrificou por mim, que morreu, ressuscitou por mim, e isso para mim é como fogo em meus ossos, e eu não consigo não carregar isso comigo, sabe? E eu tenho visto e percebido que a gente tem se perdido muito, sabe? A gente não sabe mais qual é o nosso propósito na Terra, a gente não sabe mais o que é ser cristão, a gente não sabe mais como eu posso ser um jovem relevante, como eu posso ser uma pessoa relevante, como eu posso ser um homem adulto cristão relevante, uma mulher adulta cristã relevante. E tem muito a ver sobre isso, sabe? Isaías, ele vai dizer, Isaías capítulo 6, no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, sabe? Então, precisamos ver o Senhor, nós precisamos
precisamos tocar o Senhor, nós precisamos ouvir o Senhor, e isso precisa ser algo que a gente carregue por toda a nossa vida. A gente precisa levar essa experiência, esse encontro com Deus pelo resto das nossas vidas, sabe? Eu gosto muito de quando Paulo, e eu encerro aqui esse vídeo, Paulo em Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 4, capítulo 3, acho que é capítulo 3, Filipenses 3, Paulo ele chega e fala assim, no final de sua vida, no final de tudo aquilo que ele tinha vivido, de tudo aquilo que ele tinha pregado, de todas as igrejas, de tudo aquilo que ele tinha construído para o Senhor, Paulo ele fala, eu abro mão de todas essas coisas e tudo isso para mim é como esterco, a fim de que eu possa ganhar a Cristo, a fim de que eu possa de novo conhecer o Senhor, o meu Deus, e participar com Ele da sua ressurreição, participar com Ele de todas as dores que Ele viveu, sabe? Então, é sobre isso. O que nós carregamos, o que você carrega. Será que você tem sido vazio? Será que você tem vivido a sua vida sem propósito, sabe? Você precisa encontrar esse propósito. Você precisa queimar por algo, você precisa ter um fogo dentro de você que te agita e te faz queimar por algo. Não, eu tenho algo dentro de mim que é queimar por avivamento, amém? Então você carrega isso dentro de si, amém? Eu tenho um fogo por adoração, então você, cara, busque isso, busque ser um adorador. Eu tenho um fogo que queima dentro de mim por ser missionário, amém? Então busque fazer missões, busque orar pelas pessoas, busque falar sobre Jesus. O que você não pode, meu irmão, é viver uma vida parada, uma vida onde você vive um evangelho de domingos e domingos, onde o seu evangelho é ir à igreja e voltar para sua casa no domingo, sabe? Isso não é o evangelho que Jesus deixou para nós. Bom, é isso que Deus tem tocado no meu coração, eu queria compartilhar isso com vocês, que a gente possa buscar isso junto, sabe? Algo para a gente carregar, um fogo que queima dentro de nós constantemente e que a gente todos os dias está regando e cultivando algo real e verdadeiro para o Senhor. É isso, pessoal. Fique com Deus. Amo vocês. Abraços.